O Vaticano proibiu chamar Maria de corredentora. O Papa rebaixou Nossa Senhora. A Igreja mudou a doutrina. Pode confessar, nos últimos dias você com certeza viu uma dessas frases. O Dicastério para a Doutrina da Fé publicou uma nova nota doutrinal, a Mater Populi Fidelis. E a internet explodiu. Católicos devotos estão confusos, mas Padre Paulo Ricardo e tantos santos sempre falaram corredentora. Críticos da Igreja estão felizes. Viu só? Eles inventam e depois desinventam. Mas o que esse documento realmente diz? Será que a Igreja está rebaixando a Mãe de Deus? Ou será que ela está, como sempre, colocando uma luz, uma bússola na nossa fé? Se você está cansado da gritaria e quer entender de forma adulta e séria o que a Igreja ensina, você veio ao lugar certo. Faça o seguinte, já clique em curtir e se inscreva no Bússola Católica, porque hoje nós vamos ler o documento. Vamos direto ao ponto que causou a polêmica, o título Corredentora. O que a Mater Populi Fidelis diz sobre ele? Primeiro, o documento reconhece que alguns papas no passado usaram esse título. Ele não nega a história, mas ele lembra que o Concílio Vaticano II, o grande evento da Igreja no século XX, evitou usar esse título. E ele vai mais fundo. Cita o cardeal Ratzinger, o nosso Papa Bento XVI, que já em 1996, quando perguntado sobre definir isso como dogma, disse: negativo. Por quê? Porque o significado não é claro e distancia-se da linguagem da Escritura. Ratzinger disse que a palavra corredentora poderia obscurecer a origem de toda a graça, que é Cristo. E o Papa Francisco foi na mesma linha, dizendo que o Redentor é um só e este título não se duplica. E aí vem a frase-chave do novo documento: é sempre inoportuno o uso do título de corredentora. Por que inoportuno? Preste atenção, isso é fundamental, porque o título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo. Entenderam? A Igreja não está proibindo por birra, ela está protegendo a joia mais preciosa da nossa fé. Jesus Cristo é o único Salvador. Não existem co-salvadores. A obra de Cristo foi perfeita e não necessita de acréscimos. Maria, mais do que ninguém, sabe disso. Ela, como diz o Papa, jamais quis reter para si algo do seu filho. Ela é a serva do Senhor. Ok, bússola, entendi. Mas e medianeira? Ela não é a medianeira de todas as graças. Calma, o documento também fala disso. E aqui a genialidade da Igreja aparece. O documento lembra o que São Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso é peremptório, ou seja, não tem discussão. Então ela não é medianeira? Aqui está o pulo do gato. O documento explica que a mediação única de Cristo é inclusiva. O que isso significa? Significa que Cristo, por ser tão poderoso, não exclui, mas suscita nas criaturas cooperações diversas. Nós todos, pelo batismo, cooperamos com Cristo. E qual é a cooperação de Maria? É uma cooperação qualquer? Não. E aqui o documento dá o título exato. A cooperação dela é materna. Ela não é uma copiloto da redenção. Ela é a mãe. E este é o título que Jesus deu a ela na cruz. Ela não é uma quase-redentora. Ela é a mãe do povo fiel. E como mãe, ela intercede por nós. Como ela fez em Caná. Reparem, em Caná Maria não fez um milagre. Ela não transformou a água em vinho. O que ela fez? Duas coisas. 1. Ela viu a necessidade e pediu ao filho: não tem vinho. 2. Ela apontou para o filho e disse aos servos: fazei o que ele vos disser. É isso. Essa é a mediação materna. Ela não dá a graça, ela pede a graça. Ela não é a fonte, ela nos leva à fonte. O documento a chama lindamente de advogada de graça, ou seja, intercessora. E aqui o documento dá uma aula de teologia. Ele nos alerta sobre imaginários ou ideias erradas. Por exemplo, a ideia de que Maria tem um depósito de graça separado de Deus, ou que ela é uma fonte. O documento diz que essa ideia é perigosa, porque faz a centralidade de Cristo desaparecer. A graça santificante, aquela que nos torna filhos de Deus, é um dom da Trindade que entra diretamente no nosso íntimo. É uma relação imediata. O documento é taxativo, no parágrafo 53. Nenhuma pessoa humana, nem sequer os apóstolos ou a Santíssima Virgem, pode atuar como dispensadora universal da graça. Então, bússola, o que ela faz? Ela nos ajuda. Ela intercede por nós pedindo as graças atuais, aqueles empurrõezinhos do Espírito Santo. Ela, com sua ternura de mãe, nos dispõe a abrir o coração.
Maria não é um pedágio que Deus criou para a graça. Ela é a primeira discípula, a que melhor soube receber a graça, e que agora, como mãe, nos ensina a fazer o mesmo. O documento Mater Populi Fidelis não está diminuindo Maria. Está nos lembrando que a grandeza dela não está em ter poder por si mesma, mas em ser a criatura perfeita em sua receptividade a Deus. Ela é a mãe do povo fiel, a mãe da igreja evangelizadora, que caminha conosco e nos leva pela mão até seu Filho, o único Salvador do mundo. E aí você entendeu a genialidade? A igreja não mudou a doutrina. Ela a aprofundou e protegeu. Numa época de confusão, a igreja, como mãe e mestra, vem e nos lembra o essencial. Cristo é o único Redentor. Ponto. 2. A grandeza de Maria não é substituir Cristo, mas servi-lo perfeitamente. 3. O nosso papel não é criar títulos confusos, mas amá-la como ela é, nossa mãe na ordem da graça. Da próxima vez que alguém vier com fake news sobre o Vaticano, você já sabe o que fazer. Respire fundo, abra os documentos da igreja e confie no magistério. Se esse vídeo te ajudou a colocar sua bússola no eixo, faça essa mensagem de clareza chegar a mais gente. Curta o vídeo, compartilhe com aquele grupo da paróquia que está confuso. E claro, se inscreva no Bússola Católica para nunca mais perder o norte. E comente aqui, o que você achou dessa nota doutrinal? Fiquem com Deus e sob a proteção da nossa verdadeira mãe. Até a próxima!